Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai tratar das substâncias mistas, que são aquelas substâncias químicas compostas de ligação iônica e covalentes juntas. E elas são sempre representadas em colchetes, como é o caso aqui dessas figuras. Quando a gente vai representar no papel as substâncias mistas, é normal a gente se atrapalhar um pouco nessa situação, porque a quantidade de ligações covalentes, normal e dativa, muitas vezes elas acabam saindo fora do padrão. Mas é o seguinte, a regra do octeto ela é sempre mantida. Então vamos pegar um primeiro exemplo das substâncias iônicas eletricamente neutras, que é o caso do hidróxido de sódio, NaOH. Nessa substância aqui, o sódio perde um elétron para o conjunto OH. Então a gente vai ter uma ligação iônica. O sódio é um metal da família 1A. Então, em relação à regra do octeto, ele resolve a vida dele perdendo um elétron. Então ele vai doar um elétron para esse conjunto OH aqui. E nesse conjunto OH, veja bem, nós temos uma ligação covalente entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, o que acontece? O hidrogênio está tranquilo, porque ele fez a ligação covalente que ele precisava. E o oxigênio também está tranquilo, por quê? Ele compartilhou um elétron com o hidrogênio e ganhou um elétron do sódio. Então, ao todo, ele vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, a gente representa essa substância dessa forma aqui embaixo. O íon Na fica aqui fora, ele perde um elétron para o OH, que fica negativo, recebendo esse elétron. E aqui dentro nós temos o quê? Uma única ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio. Nessa estrutura aqui, a gente sabe que é o oxigênio que recebeu o elétron, só que a gente deixa a carga elétrica fora do colchete, tá bom? E o que eu disse aqui para vocês no início, a quantidade de ligações covalentes, ela acaba saindo fora do padrão. Porque o oxigênio ele faz duas ligações covalentes, certo? Só que aqui nesse caso ele vai fazer uma só, porque um elétron ele obteve pela ligação covalente e o outro elétron ele obteve pela ligação iônica. A regra do octeto para ele está estabelecida. Agora a gente vai ver então o hidróxido de amônio, que é uma base também igual a NaOH. E essa base aqui é diferente de tudo, porque é uma substância iônica, composta apenas de ametais. Geralmente, quando a gente vai estudar ligações iônicas e covalentes, a gente fala que substância iônica tem metal mais ametal e substância covalente apenas ametais na estrutura. Nesse caso aqui, a gente tem uma fórmula com apenas ametais, mas no caso ligação iônica. E aqui acontece o seguinte, esse NH4 é um íon positivo e o OH, da mesma forma que aqui à esquerda, é um íon negativo. Veja bem, o H, que é uma estrutura denominada hidroxila, ele é sempre um íon negativo. Ela sempre toma o elétron de alguém. Nesse caso aqui ela está retirando do NH4. E como que a gente monta essa fórmula aqui? É o seguinte, esse conjunto aqui, gente, perdeu um elétron para o OH. E quando a gente vai representar, a gente faz o seguinte, a gente vai sempre considerar a carga elétrica do íon referente ao elemento central que estiver aqui na estrutura. Então, nesse caso aqui é o nitrogênio que vai ser o íon. O que está acontecendo com o nitrogênio aqui? Ele está perdendo um elétron. Se o hidrogênio está na família 5A, então ele tem de fábrica 5 elétrons na camada de valência. Como aqui ele perdeu um elétron, ele fica com 4 elétrons na camada de valência. E para fazer ligações covalentes, para ter a sua regra do octeto estabelecida, ele precisa fazer 4 ligações. Então, nesse caso aqui, ele faz 4 ligações com átomos de hidrogênio. Então, nessa estrutura, o nitrogênio, que geralmente faz 3 ligações covalentes, aqui está fazendo 4 ligações covalentes. Então, agora a gente vai ver algumas substâncias mistas que são tipicamente iônicas. Por quê? Elas possuem uma carga elétrica em sua estrutura. O principal exemplo aqui é o íon amônio. Ele pode estar junto com o OH formando hidróxido de amônio, ou então ele pode estar sozinho no ambiente, sendo apenas o íon amônio. Temos dois casos aqui que são os íons de nitrogênio, NO2- e NO3-, conhecidos respectivamente como íons nitritos e nitratos. Esses íons são muito famosos porque eles são muito importantes na área da química, biologia, ecologia, enfim. Quanto à estrutura iônica do nitrito e nitrato é o seguinte, o nitrito é o ânion NO2-, ele possui uma carga elétrica negativa. E o nitrogênio vai estar ligado aos 2 oxigênios da sua fórmula. Como essa carga negativa está aqui fora, ela está referente ao nitrogênio. O que está acontecendo com ele então? Ele ganhou um elétron. Se ele tinha 5 elétrons na camada de valência, pelo fato de ele ser um átomo da família 5A, aqui então ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, ele precisa fazer o quê? 2 ligações covalentes apenas
para ficar de boas com a regra do octeto. É o que ele está fazendo nessa ligação aqui. E veja bem, o nitrogênio tendo 6 elétrons, 2 ele está utilizando aqui. Estão sobrando o quê? 4 elétrons avulso aqui na sua camada de valência. 2 desses elétrons ele pode emprestar fazendo uma ligação dativa para o outro átomo de oxigênio, formando então o NO2-. E no NO3- é a mesma coisa, só que veja bem, ele faz uma dupla ligação com o oxigênio, coloquei essa dupla ligação aqui voltada para cima, tanto faz, e os 4 elétrons que estão sobrando, ele utiliza para fazer 2 ligações dativas, uma para um átomo de oxigênio e outra para o outro átomo de oxigênio, formando então o NO3-. O que vocês têm que anotar aí é que o nitrogênio, geralmente ele faz o quê? 3 ligações covalentes para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Nesses 2 casos, ele apenas faz 2 ligações covalentes, porque o terceiro elétron que ele está obtendo, para ficar de boas em relação à regra do octeto, ele está representado aqui fora do colchetes que ele ganhou de alguma outra substância. Então aqui nesse caso, ele faz 2 ligações covalentes e está fazendo também uma ligação dativa com um átomo de oxigênio. E já nesse outro caso aqui, ele mantém as 2 ligações covalentes e faz 2 ligações dativas com 2 átomos de oxigênio. E para finalizar aqui, vamos ver como a gente representa o íon carbonato, que é o CO3-, e o ânion sulfato, o SO4-. No íon carbonato, CO3-, veja bem, é o carbono que está no centro da estrutura, ligando-se aos 3 átomos de oxigênio. O carbono, gente, ele está ganhando 2 elétrons de alguém, certo? Então, se ele tem 4 elétrons na camada de valência e está ganhando 2, significa que ele está com 6 elétrons na camada de valência. Então, em relação às ligações covalentes, ele tem que fazer 2 ligações com o átomo de oxigênio. Aí ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, dos 6 elétrons que ele possui, nesse caso aqui, 2 ele está compartilhando. E sobram o quê? Outros 4 elétrons que ele utiliza para fazer 2 vezes uma ligação dativa. Uma com esse átomo de oxigênio e a outra com esse outro átomo de oxigênio. E nesse caso, o carbono possui 2 ligações covalentes e 2 ligações dativas. Já no íon SO4-, olha que bacana isso daqui. O enxofre ele é da família 6A. Ele está ganhando 2 elétrons. Então, dessa forma, ele já ficou estável em relação à regra do octeto. Ele já está com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, ele tendo 8 elétrons na camada de valência, ele pode fazer 4 ligações dativas, cada uma com um átomo de oxigênio, formando toda a estrutura do SO4-. Interessante, né? Então, a sugestão que eu tenho para vocês é fazer individualmente no papel e depois conferir com o que eu estou passando aqui para vocês no vídeo. Bom estudo, até a próxima!